hino. Vamos lá, após a polêmica, o Ministério da Educação afirmou que a execução do hino nacional nas escolas é de caráter voluntário. O MEC divulgou um comunicado aos colégios de todo o país solicitando a leitura de uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodrigues antes do ato, no início das aulas. O comunicado do MEC diz o seguinte, abre aspas, brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Aí vem, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi o slogan, como eu disse, usado na campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Fecha aspas aí. O ministro pediu ainda que o momento da cantoria do hino fosse gravado e encaminhado para o e-mail da pasta. Vamos a Brasília, falar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Quero saber de você, Zé. Você que deve ter pesquisado por aí, deve ter escutado aí a boca miúda, de onde veio essa ideia? Conta pra gente. E como é que ela foi recebida, Zé, no mundo político em Brasília? Bom dia, meu camarada. Com estranheza, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, esta foi uma ideia do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, né? E ele vendeu essa ideia para o presidente Jair Bolsonaro e para a SECOM. Então, acertaram o seguinte, captar imagens de alunos de escolas em todo o país, né? Cantando o hino nacional e proferindo ali esse refrão, último verso do hino, né? Que é Pátria Amada Brasil, que é o slogan do governo Jair Bolsonaro. Isso já está adotado, o slogan do governo é Pátria Amada Brasil, que é o último verso do hino nacional. Além disso, aí outra frase que é esse Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que foi o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E a ideia era mostrar imagens de brasileiros e brasileirinhos e brasileirinhas, né, cantando ao lado da bandeira e falando da educação e contrastar com imagens antigas de escolas que seriam desorganizadas e mostrando realmente um novo tempo. Definindo ali que se trata mesmo de uma sugestão, o Ministério da Educação não tem inclusive poderes para determinar isso aos diretores e aos coordenadores das escolas e muito menos das escolas públicas. Lembrando ainda que o governo federal não tem escolas, Edgar, não tem escolas de primeiro ensino fundamental. Isso é uma função de municípios e estados. Tem algumas exceções, no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo tem exceções, mas eu acho que 2 ou 3 escolas federais no ensino fundamental. O resto é mesmo a cargo, além, evidentemente, das escolas militares. O resto é a cargo de municípios e estados. E a ideia do ministro Ricardo Vélez acabou convencendo o pessoal da SECOM que queria armazenar essas imagens. Mas a repercussão foi muito grande. Primeiro, entre educadores, que já estão desconfiados com a defesa de alguns integrantes do governo, né, da escola sem partido. Mas que escola sem partido é esta que traz aí o slogan de campanha do presidente e o slogan do governo Jair Bolsonaro, né? Aí houve a primeira desconfiança. E, em segundo lugar, juristas entenderam que se trata de uma irregularidade, já que a mensagem do MEC abala aquele princípio fundamental de impessoalidade na gestão pública. Então, houve muita reclamação e o MEC até fez algumas mudanças. Primeiro, disse que é uma sugestão, e é realmente uma sugestão, não é uma obrigação, e também sobre as filmagens, dizendo que para o uso das filmagens, o governo iria pedir autorização dos pais, ou seja, a confirmação de que o governo queria mesmo usar estas imagens num tipo de propaganda. Olha, Zé, todos os especialistas que eu pude ouvir depois de sair essa demanda aí do Ministério da Educação foram categóricos em dizer que na forma e no conteúdo era uma mensagem equivocada. E aí, ouvindo aqui, juntando isso, né, que eu ouvi dos especialistas aos comentaristas aqui da casa, da Jovem Pan, inclusive, apontando aí um erro crasso em termos de prioridades, né? A educação tão combalida do Brasil tem outras prioridades, né, Zé? Devem ser olhadas de outra maneira, até porque
você estimular a valorização dos símbolos nacionais, você estimular o patriotismo na população, nos alunos, nas crianças, nos adolescentes, vem muito mais por um exemplo, por uma retidão de conduta da coisa pública, na transparência, no exemplo que você dá na condução republicana das coisas, do que na imposição, né, como foi feita agora, né? Então é uma coisa de se estranhar como isso está de maneira atabalhoada, inclusive prejudicando outras ações do governo que são prioridades no momento, como, por exemplo, a da reforma, aí para dizer o mínimo, né? É um setor muito sensível, muito sensível. Nós estamos diante de mudanças na política e na gestão, e o ministro Ricardo Vélez tem dado demonstração de que não conhece muito bem assim, a educação lá na base, lá na ponta, e este é um problema muito grande de quem envereda pela área acadêmica demais e acaba se transferindo para um grupo que, na realidade, não existe. Primeiro, esta sugestão, e é uma sugestão, ela não seria levada a cabo porque os diretores lá das escolas da ponta têm lá a sua autonomia, alguns iriam fazer, evidentemente, Sim. Outros não iriam fazer. Mas, olha, é preciso melhorar a educação como um processo, Isso. como um processo todo de conteúdo, né? E não só de imagens. Uhum. Este é um projeto visivelmente de imagem. E isso, não há nenhuma dúvida sobre isso. Era um projeto de imagem e ligado à SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Tá Isso aí. certíssimo. Valeu, Zé. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Valeu. Perfeito. Bom dia a todos. Cuidar do professor, né? Pagar bem o professor, oferecer uma boa merenda. Exatamente. Isso aí é prioridade, hein? Vamos focar no que precisa. Se é pra fazer vídeo, vamos filmar a merenda dos alunos hoje, gente. Vamos ver o que eles estão comendo, vamos ver se estão comendo direito, se a quadra tá inteira, sem buraco, se os professores estão indo pras aulas, se as provas estão sendo bem aplicadas, se todo mundo tem material didático. Olha só, isso é um bando de vídeo legal pra fazer, né? Pra gente poder discutir como é a qualidade da educação do país. Sem contar que o trâmite legal, né? Pra você mandar um vídeo, usar o vídeo de uma criança, precisa de uma autorização. Exatamente. Esse mecanismo aí. Crianças não como é são que peças seria feito? publicitárias. E, para além disso, me estranha muito que as pessoas que apoiam esse tipo de ação se digam tão contra a doutrinação e não percebam que elas não estão só sendo doutrinadas, como usadas como peça publicitária. Gente, socorro. Isso pode ampliar uma perseguição ao professor também, né? Porque esses vídeos não vão ficar limitados só à gravação de hino nacional, né? Vai ficar também exposto ali a comportamento dentro das salas de aula, dentro do colégio. Então, várias coisas ali poderão ser filmadas e enviadas por esse e-mail. Enfim, eu não vejo... A gente tem tanta prioridades e que não é cantar o hino. Pensa na educação Não, olha, brasileira, pensa no que a gente tem de prioridades. Cantar Repito, o hino é prioridade. E nada contra cantar o hino. Ok, cantar o hino, desde que isso venha numa ação voluntária, numa ação natural, não como uma sugestão de uma propaganda. Não como primeira sugestão de Ministério Oficial, da Educação, né? A digamos primeira assim. coisa que se pensa no início desse governo. Aproveitando que o Fefito comentou sobre ideologia, eu sempre friso aqui que desideologizar não é a mesma coisa que ideologizar no sentido contrário. Sim. E o Zé Maria Trindade, ele trouxe aí a figura do Escola Sem Partido. Você viu qual foi a manifestação oficial deles? Olha só, em princípio, nada demais na recomendação de cantar o hino. Mas a carta com o convite para saudar o Brasil dos novos tempos e o slogan da campanha eleitoral lembra o canteiro de sálvias em forma de estrela no Jardim do Alvorada em 2002. Aqui eles fizeram uma referência àquela estrela que a então primeira-dama, Marisa Letícia, esposa do Lula, mandou plantar no Palácio da Alvorada, em uma alusão clara ao partido que mostra como eles enxergavam, enfim, o Brasil e, por extensão, O aparelhamento. o né? aparelhamento até no jardim. Então é muito interessante mostrar que o Escola Sem Partido foi extremamente coerente e fez críticas provando que, de fato, a sua missão não é ideologizar em sentido oposto, mas combater a ideologia. É claro que é de se lamentar que uma iniciativa bem-vinda tenha sido mal comunicada, e eu concordo com você, tanto na forma quanto no conteúdo. Valorizar os signos nacionais é muito positivo. A gente tem um hino maravilhoso, tanto em música como em poesia, né? Você vê, é um dos poucos hinos que não faz alusão à guerra, o hino brasileiro. Ele fala da morte no contexto da coragem, né, de ir à luta, ou não teme quem te adora a própria morte. Isso daí é muito legal. E a execução do hino também é um momento bem-vindo de contemplação
da bandeira, né, como signo nacional. Eu não sou positivista, mas o lema deles é muito legal, né, que é amor, ordem e progresso. Infelizmente não coube o amor na bandeira, mas o oposto disso é ódio, caos e retrocesso, e tem uma série de reflexões interessantes do ponto de vista de civilidade, cidadania, que os nossos jovens poderiam extrair desse momento. Uma pena que isso tenha se perdido nessa falha de comunicação, mas eu acabei de receber uma notificação aqui da assessoria do MEC falando o seguinte: a pedido do ministro, após reconhecer o equívoco da inserção da frase, vamos reenviar a carta para as escolas sem o trecho usado durante o período eleitoral, e haverá algumas outras reformulações aí em relação ao conteúdo. Autocrítica também é uma novidade muito bem-vinda na política nacional. Mais ou menos, né? Porque tira o slogan, então, e mantém a ideia de cantar o hino e filmar as crianças? Não, que autocrítica é essa? Isso já foi esclarecido, né, Fefito? A filmagem, ela carece aí de autorização dos pais e ela tem caráter voluntário. Eu acho então, que essa era a questão... Se é autocrítica, então que se ponha isso na carta. Olha só, não, e a questão da comunicação desse governo, gente, cadê? Parece que o Bolsonaro tá indo em campanha, ele prefere se comunicar com o eleitorado, com o cidadão agora, porque ele governa para todo mundo, inclusive para quem não votou nele. Pelo Twitter, ficam essas mensagens truncadas, aí vem uma coisa com ares de bravata, aí volta para trás, vamos recolocar a frase, vamos reposicionar o que a gente quer com isso. Tá bem confuso, hein?